Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos proteja e nos ilumine para mais um estudo. O nosso tema de hoje é as energias naturais e no tratamento mediúnico. Então, nós estamos ajeitando aqui o computador para continuarmos. Essas energias naturais, nós mostraremos inicialmente as energias do universo, desse universo maravilhoso que Deus nos oferece e no qual nós estamos, do qual nós estamos participando sempre, aqui ou alhures, seja agora ou mais adiante, porque existe uma vida após a morte, como nós sabemos com a nossa doutrina. Então, meus irmãos, nós mostraremos principalmente essas energias e depois nós entraremos nas energias que fluem de nós próprios. As energias principais do universo que acontecem são a energia do Sol, que é a energia solar, a energia eólica, que é a energia dos ventos, a energia lunar, que é a da lua, a energia das águas, as fluviais, as energias também dos mares e oceanos, e até a energia das plantas, da lua também e das plantas, meus irmãos. Com respeito à energia das plantas, aquelas que nós vemos todos os dias com as nossas florestas em torno, com o nosso verde, e a nossa capital aqui, a capital paraibana, é uma capital muito verde. Ela é considerada a segunda cidade mais verde, né, do planeta. Então, isso é interessantíssimo. Que é isso? Não quer entrar não? Mas está abrindo, né? Então, sobre as energias, nós também falaremos sobre as energias, principalmente a mediunidade, que é a mais forte que nós temos, que fluem de nós próprios, do nosso eu, essa faculdade que todos nós temos. Porque... Desligou. Ah, sim. Pode, né? As energias naturais, né, e as energias de nós próprios que nós vamos falar. Então, perturbou um pouquinho por conta dessa história aí do computador, que deu um problema, mas os meninos já estão resolvendo aqui. Então, dentro de um centro espírita, nós recebemos o tempo todo energias maravilhosas. A primeira energia que vocês recebem, quando vocês chegam aqui, que vocês são recepcionados com tanto carinho, com tanto amor. Desde o dia da desobsessão, quando chegam aqui para fazer as consultas, até o dia das palestras, até quando vocês estão sendo assistidos no passe, e olha aí que maravilha, o passe é uma energia natural que flui do médium passista, que ao mesmo tempo em que ele impõe as mãos, ele emana a sua energia e também as energias que ele pede ao alto, as entidades venerandas que venham ajudá-lo. Quando vocês tomam os passes aqui, que vocês já saem um pouco mais leves. Quando vocês, depois que assistem às palestras, depois que vocês fazem os estudos, que nós temos vários estudos na casa, e também os tratamentos na mesa mediúnica, do tratamento de desobsessão com os médios aqui da casa. Então, quando vocês tomam os passes, aqui mesmo vocês vão ver daqui a pouco, alguém está vindo à casa pela primeira vez? Não, a grande maioria já conhece o trabalho, né? Então, vocês verão como é o nosso trabalho. Quando termina a consulta, a palestra, tomarão os passes.
receberão as energias fluidificadoras, revigoradoras, e ao mesmo tempo vocês já estão protegidos também pelo alto, da mesma forma que estão quando vêm fazer o tratamento. Eu vou falar da energia primeira, da energia natural total do universo, que é a energia solar. A energia solar, vocês vejam, meus irmãos, como hoje está em voga a energia do sol. Como o sol, ele serve até por conta da vitamina D, que serve para os nossos ossos, para o nosso organismo de uma forma geral. Evita, inclusive, como dizem os médicos hoje, evitam até o câncer. Então, o sol só tende a nos favorecer. É uma das belezas naturais maiores do universo. E vejam como Deus é maravilhoso, né? Ele nos envia coisas maravilhosas, belezas do universo, e nem todos nós, às vezes, sabemos valorizar. Então, devemos sempre aprender não só a reclamar, não só a pedir aquele petitório incrível a Deus, mas também nós agradecermos pelas energias, os bens que nós recebemos, pela dádiva do viver. A energia do sol, muitas vezes, você está sem muita força de viver, sem muita alegria, mas quando o sol abre, olha que maravilha. O sol faz uma limpeza total, ele até mata as bactérias, ele ilumina tudo na nossa terra. Ai de nós, se não fosse o sol. Então, é uma energia muito benéfica. Quanto à energia eólica, que é a energia dos ventos, meus irmãos, é uma outra coisa muito positiva que nós temos no nosso mundo. Se não fossem os ventos para enviar os grãos da plantação, muitas vezes o vento faz a transferência dos grãos, o vento faz com que as flores sejam polinizadas pelos pássaros que saem levando aquelas sementes de um polo a outro. O vento seca tudo que é de negativo no mundo. O vento também nos traz um refrigério, né? Quando nós estamos com calor, como nós morreríamos até de calor se não houvesse o vento. Então, o vento é outra coisa interessante, que ele traz beleza, saúde e traz animação para a nossa vida. E também a saúde. Então, a energia dos mares. E quer dizer da energia dos mares? Aqueles mares maravilhosos, o oceano, um banho de mar que muitas vezes nós tomamos, quanta energia nos traz. Nós estamos valorizando o nosso mar lindo, belo, aqui da nossa Paraíba. Nós temos praias maravilhosas, com coqueirais belos. Então, nós precisamos valorizar os nossos mares. Vamos ter cuidado para não jogar lixo nos mares, na praia. Vamos tomar cuidado para não poluir esses mares. Porque muitos animais marinhos estão morrendo por conta do mar poluído. Por conta do plástico que se joga dentro do mar. E muitas vezes eles engolem e ali eles morrem. Então, vamos ter cuidado, porque o mar também nos traz os peixes. O mar nos traz alegria, nos traz uma beatitude que só quem sabe é quem aprecia o mar. Outro dia, nós estávamos na praia e nós começamos a tomar banho e eu comecei a dizer: oh, obrigada, Senhor, por esse mar lindo, maravilhoso. Ah, que beleza essa água, Senhor, obrigada. E a minha menina, a caçula, adolescente, é tudo assim, cheio de mimimi, como se diz na linguagem de vocês, adolescentes, moderninhos, tudo cheio de mimimi. Ela: maninha, vai pagar um mico? Que história é essa? Fale baixo, maninha. O povo está ouvindo tu dizendo isso. Eu disse: quer que tem? Eu tenho satisfação a dar a ninguém. Eu disse algum disparate, dizendo só que eu estou agradecendo a Deus pelo mar. Mas é assim, né? Quer dizer, as águas também dos rios. Vai falar agora? Vai agitar. Tem as águas também dos rios, das cachoeiras, né? As águas que nós vemos aí passando, os córregos maravilhosos. É uma energia benéfica. Não só os médios, mas todos nós temos que observar isso aí sempre, essa energia. É algo de
favorecido para nós, quando nós tomamos um banho de cachoeira e nos rios também, e as águas que servem para encanar, serem encanadas para dentro das nossas casas, e nós usamos essa água. Ai de nós se não fosse isso. E também tem a energia, meus irmãos, da lua. Estou falando das energias no sentido físico, falando no sentido físico, né? A energia da lua, quando ela nos traz essa beleza, o luar, à noite, principalmente quando reflete no mar ou nas águas de um rio mesmo, como é maravilhosa aquela paisagem. E nós temos que nos questionar se estamos realmente valorizando. Quanto tempo muitos de nós aqui faz que não observa o luar, né? O luar, que é uma coisa tão linda e tão bela. Noite de lua maravilhosa. Eu ainda me lembro quando eu era criança que meu pai gostava das noites de lua. Ele levava todos nós assim, chamava para a gente apreciar o luar. E eu achava bonito demais isso, principalmente quando refletia no mar. Coisa mais linda você ir à praia assim à noite, ou então olhar de sua própria casa, se você mora na praia, e observar aquele luar refletido. Então, são energias maravilhosas. A das plantas nem se fala, como eu já comentei aqui, que você muitas vezes conversa com as plantinhas e como você consegue reequilibrar a sua energia. Alguém poderá dizer assim, mas eu não sou tão poético assim como você, eu não admiro tanto assim o luar, as cachoeiras, as flores, as rosas, as folhas. Não, ninguém é obrigado a ser tão poético assim, mas nós, seres humanos, nós temos uma essência divina, nós fazemos parte desse universo e é natural que nós observemos, que nós amemos, que nós nos deleitemos com essas belezas. Então, meus irmãos, sobre essas energias físicas, nós já falamos, nós já terminamos e vamos entrar agora nas energias que fluem de nós próprios, que partem de dentro do nosso eu. E a principal é a mediunidade. A mediunidade, que é essa faculdade, esta faculdade com a qual nós nascemos, quase todas as pessoas são médiums, elas nascem com aquela mediunidade. Há pessoas que têm mediunidade de todas as formas, de todas as maneiras, vários tipos de mediunidade, a psicofônica. Então, sobre a mediunidade, nós veremos aqui, nós tivemos o nosso Chico Xavier, que foi o maior médium de todos os tempos, e ele foi uma criatura que tinha todos os tipos de mediunidade. Era a mediunidade de todos os tipos, inclusive a bicorporeidade, e principalmente a psicofonia, e o que dizer da clarividência desse homem, da vidência, e principalmente da psicografia. Por isso mesmo que ele nos deixou um manancial imenso, uma obra grande, de mais de 450 livros, para estudarmos a doutrina espírita. Obrigada, gente. O sol que aquece, eu vou voltar um pouquinho, né? Porque é tão bonito isso aí, a gente vendo esse sol aquecendo aí as montanhas, né? Então eu vou dar uma voltadinha só por isso, né? Mas é rapidinho, porque já falei sobre o sol. Por mais longa, e essa frase aqui, por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar, trazendo de volta a luz. Olha que maravilha, não é verdade? Por mais longa que seja a noite, está o sol aí brilhando. Desculpe aí, meus irmãos, às vezes tem alguns atrapalhos que a gente nem sabe qual a razão, mas a gente vence, porque mais forte é o nosso espírito. Não tem problema. A energia eólica gerada pelo vento. Para os mais sensíveis, o vento é um belo poema que emociona. Quando ele sopra, levando embora toda a tristeza. É uma frase também sobre o vento, como se ele tivesse aquele poder de levar embora todas as tristezas. Eu considero essa frase bem poética.
Aqui sobre a energia dos rios, os rios que encontramos pela vida, eu queria falar dos rios que encontramos pela vida, que eles lavam e levam todas as impurezas, né? E protegendo ao mesmo tempo a vida e equilibrando nossas emoções, porque chega a equilibrar também as nossas emoções. Por quê? Porque água é beleza, é pureza e é refrigério para a nossa vida, para todos nós, para a nossa alma. Da energia oceânica, que nós já falamos também, a poesia do mar com suas ondas brincando como se fossem crianças, né? Lembrando sempre aquelas crianças na simplicidade da inocência quando elas vão batendo na areia. Alguns estudos até comprovam, meus irmãos, que o mar acalma. É interessante. E já foi comprovado mesmo que o mar acalma. Você fazer aquela caminhada pela beira do mar, com os pés na água, e ao mesmo tempo verificar, olhar a paisagem do mar, acalma muito. A poesia do luar, será que nós estamos valorizando? Até perguntei aqui a vocês, a gente questionou, né? Porque o que é que acontece? O voo até a lua não é tão grande. Maiores são as distâncias que ocorrem dentro de nós. É interessante isso aí, porque muitas vezes voar até a lua é até fácil. Você não vai dizer assim, tá viajando na maionese, é uma frase poética, não. Porque você vai lá e contempla. Mas as distâncias que ocorrem dentro de nós, quantas distâncias acontecem? Isso vale uma reflexão. Quando você alcança a lua, a beleza da lua, contempla, mas muitas vezes você não se autoconhece. Você é incapaz de contemplar a si próprio dentro de você. Você é capaz de encontrar ou reencontrar as suas emoções perdidas. Não sei se acontece isso com vocês. Muitas vezes nós temos saudade de nós mesmos, do tempo que nós tínhamos uma emoção sadia, uma emoção de inocência, que a gente não tinha medo, que a gente era bem avantajado no sentido de correr, brincar, de sonhar, de pensar. E as responsabilidades da vida vão tirando isso da gente. Então, dentro de nós é difícil. Aí ficam distâncias imensas daquele tempo que nós éramos inocentes, que nós éramos crianças. Mas para você chegar até a lua, não acontece isso. Basta contemplar. E eu gostei dessa frase de Bob Marley, por isso que coloquei aqui, quando ele disse: seja humilde, pois até o sol, em toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. Olha que frase linda de Bob Marley. Achei bem interessante. Mas, saindo da energia natural, no sentido físico, vamos entrar nas energias naturais das pessoas, que provém de cada ser humano. Energia natural é aquela que nasce com a pessoa, né? Portanto, ela é inata, intrínseca, certo? Ela é de dentro de você, congênita, como se fosse algo que já veio com você. Então, exemplo, a mediunidade é a principal, que ela não se deve ao esforço, mas é uma faculdade natural da pessoa. A pessoa que é médium, ela tem uma faculdade, mas ela não é ensinada não, nem aprendida, essa faculdade. Ela pode apenas ser desenvolvida, né? E pode ser administrada. Então, quando alguém diz assim, fulano de tal é médium, mas ela desenvolveu, aí aprendeu. Não aprendeu não. Ela já era médium, naturalmente médium. Apenas ela foi ali, como nós temos aqui na casa, nas mesas mediúnicas, nos trabalhos mediúnicos. Quem se interessar pode até perguntar na nossa livraria, que deve ter as explicações dos dias, dos estudos que acontecem mediúnicos, para você desenvolver a sua mediunidade e aprender a administrar. Eu me lembrei agora do nosso irmão, o orador espírita Frederico Menezes, que uma vez ele disse, ele falando exatamente sobre isso, e ele disse que se ele não soubesse administrar
a mediunidade dele, que a faculdade dele é muito, muito mesmo desenvolvida, né? Ele tem, inclusive, aquela mentora Marta, né? Que fica ao lado dele quando ele está falando. Muitas vezes ele está falando e está autuado, às vezes ele até muda de voz. Mas ele disse, se não conseguisse, se não soubesse, aliás, administrar, ele já teria ficado Pinel. Por quê? Porque a pessoa tem que administrar. Ele disse, já pensou se toda hora os espíritos estivessem batendo, toque, 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 ó, vem cá, fala comigo, eu quero falar não sei o que, eu quero dizer isso. Não, não é assim. Tem que administrar, ter as horas de falar, tem os momentos, né? E você, até de como você vai usar a sua mediunidade. E tem mais essa, não é um mediunismo vulgar qualquer, não. É a mediunidade para o bem, como nós vamos ver aqui na frente. Aqui, o que é um médium, né? Um médium tem origem, essa palavra, né, no latim, e quer dizer meio, intermediário. Um médium é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, a mediunidade, ela é a capacidade que permite ao ser humano, o espírito encarnado, de interagir com os seres espirituais. Quer dizer, com os espíritos desencarnados. Então, quando você é um médium, a mediunidade é essa capacidade, né? Então, naturalmente, você já atua para o bem, como nós vamos ver aqui. A mediunidade permite a percepção das impressões do mundo espiritual. Então, essas criaturas que têm essa mediunidade mais aguçada, que não é só apenas uma inspiração, uma intuição, porque a maioria de nós, todos nós, aliás, temos qualquer mediunidade, qualquer tipo de mediunidade, muitas vezes nós não queremos enxergar, não queremos ver, não queremos admitir, mas temos. Agora, eu estou falando dos mais desenvolvidos. O médium pode receber informações e comunicações de seres espirituais, pode canalizar energias de cura, e aí, maravilhoso isso aí, canalizar as energias de cura. É também médium alguém que tem a capacidade de disponibilizar seu intelecto, de uma forma consciente ou inconsciente, para que uma entidade espiritual se manifeste. E aí nós vemos a mediunidade de incorporação. Os dons mediúnicos, meus irmãos, foram relatados até na Bíblia. Vemos aqui na página de Paulo de Tarso, o que hoje é São Paulo, né? São Paulo na Igreja Católica. Então, Paulo de Tarso foi em Coríntios 12, de 1 a 10, olha o que ele diz aqui, os dons mediúnicos por Paulo de Tarso relatado. Quando ele diz que, quanto aos dons espirituais, ele falando para os irmãos que ele estava pregando, né? Quanto aos dons espirituais, meus irmãos, não vos quero na ignorância. Pois diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E ele diz também que a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. A um, o Espírito dá uma palavra de sabedoria, a outro, uma palavra de ciência, a outro, a fé. A outro já dá o dom das curas, né? Porque tem muita gente médica com o dom das curas. A outro, o operar milagres. A outro, a profecia. A um outro já dá o discernimento. A outro dá o falar diversas línguas e também o interpretar essas línguas. Quando ele disse isso em Coríntios 12, né, de 1 a 10, vocês vejam, já naquele tempo de Paulo de Tarso, quando aquele Paulo de Tarso, que era Saulo, e converteu-se ao cristianismo e tornou-se Paulo. E vocês vejam, meus irmãos, se não fosse este homem, nós não conheceríamos, talvez, quase nada do cristianismo hoje. Foi ele o grande divulgador do Espiritismo. Se não fosse Paulo de Tarso, o cristianismo, perdoa, o cristianismo teria ficado lá na Ásia Menor, lá em Éfeso, lá na Grécia. Então, foi ele que trouxe, que divulgou o cristianismo para todos nós. A custo de muitos sacrifícios, de muitas viagens, de muitas prisões, e no final das contas ele foi decapitado em Roma.
Por isso que uma palavra dessa, nós temos que dar credibilidade a uma palavra sobre a mediunidade de Paulo de Tarso. Vejam aqui Jesus e os apóstolos. Não há dúvida de que Jesus ensinou a desenvolver a mediunidade a alguns discípulos. Tal como nas escolas do Egito, da Grécia, que já existia, né? Porque a mediunidade existiu desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Então, no tempo desses países que foram o berço da civilização, a Índia, a Grécia, o Egito, já existia a mediunidade reconhecida, só que era ali divulgada para poucos escolhidos, era como se fosse algo meio coberto por um véu, mas já existia. Então, mas Jesus passou isso para os seus apóstolos. Jesus os ensinou a curar, queria até que eles curassem. Jesus disse que todos nós somos luzes, e quanto mais os apóstolos. Isso pode ler-se na seguinte passagem bíblica, quando ele disse aos seus apóstolos: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, as despedaçarão. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Então vejam, desde o tempo de Jesus e muito antes, como nós estamos vendo, a mediunidade, ela sempre existiu. Então, e hoje ela nos transporta para o bem, ela nos ensina, ela nos ajuda, ela nos ilumina muitas vezes, a mediunidade nos faz acordar para tantos e tantos problemas e para tantas e tantas soluções. Aqui na nossa casa nós temos os trabalhos mediúnicos, nós temos as mesas onde se faz o trabalho de desobsessão, tudo isso por conta da mediunidade. Existem diversas faculdades mediúnicas, né? Muitos desenvolvem, há pessoas que desenvolvem mais de uma, né? Que o nosso Chico Xavier, como eu até já falei, foi um dos quais que desenvolveu de uma forma mais profunda, né? A sua faculdade mediúnica, né? Ele tinha várias, né? Pode-se desenvolver psicofonia, vidência, clarividência. Muitos de nós aqui presentes, quantos de vocês poderão ter isso aí? Ter uma mediunidade de psicofonia, de vidência, de clarividência, né? Intuição, quase todas as pessoas têm sempre uma intuição, sempre são intuídas para alguma coisa, muitas vezes não prestam atenção, mas se você prestar atenção, você vê. Se você olhar direitinho, você vê. Vocês vejam que até na psique isto acontece. José Ângelo Gaiarsa, que é um psicólogo e que eu considero um dos maiores, assim, dos mais bem antenados, e ele tem um lado bem espiritual desenvolvido, ele nos afirma que não existe essa história de aparência. Não, é só aparentemente. As aparências enganam. Às vezes a pessoa é aquilo ali, mas mostra uma coisa e ela é outra. As aparências enganam. Engana não. José Ângelo Gaiarsa diz: engana coisa nenhuma. Se você olhar bem, você vê. Você vê quem está lhe criticando, conversando uma com a outra. Certo? Você conhece. Muitas vezes você está falando, tem uma pessoa conversando com a outra, te criticando, e você conhece no olhar dela. No olhar, se você observar bem, você vê que a pessoa está te criticando. Se você observar bem, você vai sentir que a pessoa, ela não é sincera. E você também sente quando ela é bem sincera, está falando a verdade, está, às vezes, muitas vezes, te pedindo até socorro, está te pedindo uma ajuda, uma mão. Então, não adianta pensar que as aparências enganam. Enganam não. Você conhece pelo jeito da pessoa, se ela está com falsidade ou se ela está falando a verdade. Pode se desenvolver também a intuição, como eu já falei, né, que quase todo mundo tem. Aliás, todo mundo tem um pouco. E a cura, que são dos médiuns curadores, que são capazes de canalizar as energias balsamizantes, as energias curadoras, que muitas vezes vai retirar a pessoa assim, de quadros tão funestos de doença e de dores.
Mas qual seria o objetivo da mediunidade? Primeiramente, meus irmãos, o progresso espiritual. É a principal coisa, é o progresso espiritual. Por quê? Se o médium não procura fazer o seu progresso espiritual, fica difícil de ele trabalhar com seriedade. Fica difícil de ele acertar nas energias benéficas para conduzir ao seu próximo. Porque o médium vai ajudar enviando energias benéficas, como se ele está usando a maledicência, se ele está falando das pessoas, se ele está criticando, se o médium está falando mal dos outros, se o médium muitas vezes se deixa levar só pelos interesses dos bens terrenos, se o médium participa de coisas assim, escusas, que não servem bem para os homens de bem, que não servem para as pessoas que querem atuar no bem, cultivar o bem. Então, como vai acontecer isso, né? Então, a desobsessão é a segunda. Depois do progresso espiritual é a desobsessão. E com a desobsessão, como as pessoas conseguem aliviar o sofrimento dos encarnados e desencarnados? Como nós vemos aqui nas mesas mediúnicas, eu mesma faço um trabalho há anos nessa casa aqui, e todas as quartas-feiras eu trabalho na parte de fazer o exórdio com o nosso irmão Wagner. Na minha parte é o exórdio, eu não vou lá dentro nas mesas mediúnicas. Mas eu vejo o trabalho aqui dos nossos médios, das nossas médios, maravilhoso trabalho. Como elas ajudam as pessoas encarnadas, as pessoas que vão lá, os pacientes que vão fazer o tratamento. Muitos chegam tão desequilibrados em suas energias, muitos chegam com tanto sofrimento que muitas vezes também vão desabafar comigo e com Wagner, que nós fazemos o trabalho de exórdio, mas essas criaturas chegam para conversar, elas nos procuram na mesa, e nós vemos tanto sofrimento, meus irmãos, que às vezes até não acreditamos. Meu Deus, como é que pode existir isso na vida? Tanto sofrimento, às vezes, olha, profundo mesmo, como é que aquela criatura aguenta aquele sofrimento. E nós ouvimos aqueles relatos, e damos orientações, procuramos dar uma força, uma palavra. É um trabalho muito lindo. E também, meus irmãos, lá dentro, nas mesas mediúnicas, quando eles passam para... que o médium segura na mão da pessoa, que você faz aquela consulta, como você consegue até fazer uma caridade aos desencarnados. Olha que caridade maravilhosa. Na hora que aqueles desencarnados que estavam, porventura, infelicitando ali do seu lado, e ele é reconduzido, ele é encaminhado para as colônias espirituais. Olha a caridade que você fez. E você fez uma caridade a você próprio, porque você vai conseguir equilibrar mais as suas energias, você vai melhorar um pouco daquele drama, daquela situação vexatória muitas vezes, e até de alguns sofrimentos que não são tão vexatórios, mas que infelicitam sim, porque o sofrimento não é bom para nenhum de nós, e nós não viemos aqui para sofrer. Deus não nos quer infelizes, Ele quer que nós sejamos felizes, equilibrados, que nós amemos uns aos outros, exatamente para que tragamos a paz para nós e sejamos felizes. Foi para isso que nós viemos aqui. Nós nem viemos a recreio só para o prazer, mas também não viemos para sofrer, meus irmãos. Porque é essa a lição que Jesus nos trouxe, dos seus ensinamentos belíssimos, de amor ao próximo, dos seus ensinamentos belíssimos de caridade, paciência, compaixão para com os irmãos e outras virtudes mais. Então, aqueles espíritos sofredores que chegam aqui nas mesas mediúnicas, muitas vezes metidos na ignorância, nos vícios, porque desencarnaram cheios de vícios, cheios de sofrimentos, de desencantos, de revolta, problemáticos. Muitas vezes eram problemáticos aqui, quando estavam encarnados, e mais problemáticos ainda, eles adentram o mundo espiritual, porque ninguém vai melhorar nem vai ficar bonzinho porque desencarnou.
vai passar para o lado de lá com os mesmos defeitos. E a mediunidade vai dar uma palavra de amor àquela criatura, encaminha ela, ele é socorrido. Olha que lindo. Vocês se lembram no livro Nosso Lar, e depois teve o filme Nosso Lar, né? Como aquelas criaturas que eram levadas assim, numa padiola, né? Para serem socorridos, para irem para as colônias superiores. E lá tem lugar onde eles trabalham, eles recebem passes, eles recebem um alento, né? Eles recebem muita ajuda e esclarecimento acima de tudo. A mediunidade também serve para receber informações de guias espirituais e de espíritos superiores. E para canalizar essas energias de cura, né? Nem se fala, né? Para alívio do sofrimento da humanidade. Até hoje a humanidade só tem servido para este bem. Existe também uma mediunidade chamada natural, a mediunidade que se chama natural. É porque deram esse nome natural, que é a maior parte dos grandes gênios, é uma mediunidade especial. A maior parte dos grandes gênios, né? Das grandes personalidades da ciência, das artes, da espiritualidade mesmo, né? Como os avatares que já vieram à Terra até hoje, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce ali na Bahia, e outros avatares mais que vieram trazer sua mensagem de amor e de paz. Essas criaturas, elas têm uma mediunidade especial, benfazeja, são pessoas superiores, né? Então, essas criaturas com essa mediunidade, muitos reencarnam com a missão. Eles nem precisavam mais reencarnar. Tem uns que nem precisavam mais. Nós aqui precisamos, claro. Quase, eu acho que a maioria de nós aqui, todos nós quase, precisamos voltar diversas vezes aqui. Várias reencarnações sucessivas nós ainda precisamos passar para irmos aos poucos pagando os nossos débitos, que sabe lá o que fizemos, inclusive em vidas passadas. Hoje já estamos melhorzinhos. Hoje nós já viemos melhores, estamos todos aqui já em busca de uma palavra, já temos uma luz, nem que seja pequenina, mas temos. Todos nós estamos na fase da evolução. Claro, mas um dia, meus irmãos, seremos até anjos, sairemos até deste mundo de expiação e provas e passaremos aos mundos de regeneração, que aliás a Terra agora está nesse processo. Nós vamos entrar na era da regeneração, a própria Terra. E quer dizermos dos mundos felizes, né? Dos outros mundos que um dia há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós sabemos, então um dia atingiremos até o nível de criaturas angelicais, seremos anjos, olha que maravilha. Mas isso depende do nosso esforço. Devemos cada dia mais estar fazendo a nossa reforma íntima, procurarmos usar as virtudes, usar a paciência. Uma das coisas mais importantes hoje que nós sabemos é ter resiliência, meus irmãos. Porque quem é que não sofre nessa vida? Muitas vezes você tem um problema no casamento, o outro já tem um problema de uma doença, o outro tem um problema de um filho, de uma filha, problema em casa, problema na rua, no trabalho, o desemprego, problemas de finanças, todos têm um problema. Porque o mundo é de expiação e provas. Se nós fôssemos tão bonzinhos, não tivéssemos feito nada, nós teríamos reencarnado aonde? No mundo feliz. Então, viemos aqui a esse mundo de expiação e provas e não temos que estar reclamando, não. Então, nós temos que ter o quê? Resiliência. A resiliência, que é muito usada hoje em dia, que é a capacidade de você suportar, de enfrentar, é até mais do que a paciência. A resiliência é importantíssima. Então, você use sempre a resiliência diante das dificuldades, porque é com isso que você vai agilizar ainda mais a sua evolução. E quem sabe até chegar ao nível de homem de bem, de mulher de bem. Nós ainda não somos, mas nós chegaremos lá. Muitas vezes Deus também nos manda de tempos em tempos, não só esses avatares que vêm trazer os missionários, né? Que vêm trazer as missões de paz e de amor, mas Ele nos manda também pessoas, espíritos superiores, inteligentíssimos, que vêm trazer aqui ao mundo o avanço tecnológico. Vocês vejam
Alexandre Graham Bell, que inventou o telefone. Você já pensou que nós seríamos hoje sem telefone? Nós não passaríamos mais sem telefone. E o que inventou o computador? E o que inventou a televisão, né? O que inventou a cura de tantas doenças, aquelas máquinas de hemodiálise, que muitas vezes vai salvando a pessoa até aparecer uma solução para aquele rim danificado. Olha que maravilha, a cura das doenças, que muitas vezes vem aqui os cientistas iluminadíssimos, que fazem parte dessa mediunidade natural especial, exatamente para trazer o progresso à humanidade e melhorar o nosso viver. Então, são espíritos superiores que de tempos em tempos vêm aqui. Olha que maravilha. Então, Deus sabe como prover, né? Como ajudar o mundo, como mandar, né? O progresso para a gente. Ele vai enviando aos pouquinhos. Daqui a pouco vai chegar um outro que vai inventar outra coisa melhor, a cura de outra doença que hoje ainda não tem. Já já chega um que vai ter uma luz para curar outras e outras moléstias mais, outras patologias que muitas vezes nós pensamos até que vai matar todo mundo. Não, sempre vem um iluminado trazer a sua força, trazer a sua luz. Dentro desses espíritos especiais, então eu citei 2 musicistas aqui. Está perto, não? Falta quantos minutos? Falta muito ainda, 13 ainda, dá tempo. Então, nós trouxemos também alguns musicistas. São muitos os musicistas que já vêm, meus irmãos. Quando você vê uma criança pequenina, ela já com aquele dom de tocar um instrumento, parece até que já vai para o piano com as suas mãozinhas, tocando mesmo na tecla certa. O que é isso? A reencarnação. Isso aí é uma demonstração incrível da reencarnação. Não há como você contestar. Então, como aconteceu com Beethoven, com Mozart, no caso de esses esses inúmeros compositores e músicos, eles vêm aqui exatamente com esse dom de nos trazer a música, de iluminar e melhorar e animar o mundo, né? Com a sua música, com as suas partituras maravilhosas, que muitas vezes nós até saímos um pouco do foco, esquecemos um problema, muitas vezes nós pairamos acima das coisas pequenas do mundo, das mesquinhezas que existem, por conta de uma música linda que a gente ouve. Eu estou falando de música linda e maravilhosa, não desse ti-ti-ti-ta-ta-ta que acontece hoje, que muitas vezes diz que é música e não é música coisa nenhuma. Eu estou falando da música com letra maiúscula. Beethoven foi e até no final da vida, ele teve um problema de surdez, mas ele era tão intuído mediunicamente, o espírito dele era de uma lindeza profunda, de uma beleza maravilhosa, que ele conseguiu compor a si mesmo e continuou tocando até o final dos seus dias. E o que dizer de Mozart? Olha que lindo, Mozart. Um artista dessa natureza, ele nasceu em 1756 e desencarnou em 1791. Então, ele era um musicista, né? Um compositor austríaco. Quando Mozart esteve aqui na Terra, ele compôs sua primeira sinfonia com 6 anos de idade. Gente, isso é reencarnação. Isso é mediunidade. Ele não aprendeu, ele não estava nem aprendendo a música ainda. Ele estava somente uma criança, ele era apenas uma criança. Ainda na primeira infância, com 6 anos de idade. Então, nós vemos tantos assim, que pequenininhos, ainda débeis, ainda sem ter sido sequer instruídos, ter sido sequer alfabetizados, mas eles já fazem música, eles já sabem tocar um instrumento. Não, depois aperfeiçoa, né? Vai para a escola, os pais levam para as escolas de música, de belas artes, quando é o caso de um menino que pinta, de uma criança que faz esculturas, tal. Mas o início, quando você nota aquele talento nato, é incrível. E falando ainda de mediunidade, nós
Vamos lembrar aqui o trabalho de passes no centro espírita, que é o movimento com as mãos, né? Quando o médium, ele emite suas próprias energias, aliada às energias dos seres venerandos, das entidades superiores. Então, isso serve muito, meus irmãos, para que todos que fazem o tratamento, nós sempre falamos lá na nossa mesa lá do exórdio, nós sempre recomendamos, façam, venham sempre às palestras. Você está fazendo o tratamento, venha às palestras, porque logo em seguida vem os passes, vocês serão encaminhados para os passes. E na câmara de passes, isso é importantíssimo saber, que você vai receber fluidos positivos, que você vai realinhar os seus chakras, que é isso que os nossos médiuns passistas fazem aqui. O passe promove esse reequilíbrio psicofísico das pessoas. Então, nós devemos sempre procurar tomar esses passes para uma agilização maior do nosso tratamento. Segundo Emmanuel, olha que belo que Emmanuel disse sobre os passes. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. E vocês todos, vale salientar, tomarão daqui a pouco, né, esses passes, né? Então, ele diz aqui, é uma verdadeira transfusão, olha, como se fosse de sangue, só que é energias psíquicas. Com a diferença de que os recursos orgânicos, eles são retirados de um reservatório limitado. E os elementos psíquicos que são doados, eles dão. Eles vêm de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, isso é muito interessante, sabermos que nós contamos com isso. É muito positivo na casa espírita esse tratamento para a reorganização, o reequilíbrio de todos nós. Porque, não se enganem não, a nossa doutrina espírita, além de muito esclarecedora, reeducadora até, ela é, antes de mais nada, confortadora. Ela conforta muitas pessoas. Mas vamos ver, só para encerrar, ainda dá tempo, só para encerrar, nós vamos ver o perfil do passista, né, do médium passista, e o perfil das pessoas que vão tomar os passes. Então, vocês prestem atenção, porque daqui a pouco vocês estarão na Câmara dos Passes, e vocês já sigam para lá com esse pensamento que vocês vão ver como é o perfil de vocês, que também deve ser. Eu vou dizer logo do médium. O do médium passista, quer dizer, ele tem que possuir a faculdade radiante, o médium, que dá o passe, ou seja, a capacidade de transmitir aos outros uma parte do seu magnetismo pessoal. Aí vai também aliar às forças venerandas, mas ele tem que ter dele próprio também. Como eu falei aqui no início, ele tem que cuidar até do seu progresso espiritual, o médium passista, né? Para poder ele dar o médium ou passista ou de qualquer tipo, o médium também de desobsessão e assim por diante. O médium passista, ele deve sempre se aperfeiçoar e estudar, meus irmãos. A nossa doutrina é a doutrina dos livros, não precisa nem a gente repetir tanto. É a doutrina do estudo, é a doutrina dos livros. Deve também se esforçar para estar em equilíbrio no campo das emoções. E até a alimentação, o médium passista deve cuidar. Sabia dessa? Precisa cuidar. E nós também, vocês também que vão receber os passes. Mas vamos ao do médium passista. Ele deve sempre cuidar para que disciplinar a alimentação, né? Porque o excesso de comida, de bebida, de coisas, substâncias tóxicas, isso vai atrapalhar no médium, nas suas forças, do seu magnetismo. Isso vai tirar você do seu equilíbrio. E se você não tem equilíbrio, como é que você vai reequilibrar o seu irmão que você quer dar um passe? Então, você tem que ter a força dentro de você, o equilíbrio, para poder você chegar ao outro. E não você ser uma pessoa débil que não está equilibrada. Então, não serve. Quando o médium passista, inclusive, a grande maioria tem consciência, né? E diz, não, hoje eu não posso dar passe, hoje eu vou tomar. E ele fica até ele se reequilibrar. Então, por quê? Porque essas substâncias, comida demais, bebida demais, vai desequilibrar os centros nervosos, né? Vai desequilibrar também, modificando as suas funções psíquicas e vai anular esses esforços no sentido de fazer essa
transmissão regeneradora, essa transfusão de fluidos. Ter consciência da seriedade do passe é importantíssimo e fugir à mecanização. O médium jamais ele vai dar passe só mecanicamente, e faz assim com as mãos e faz uma oração rápida sem nem pensar, não. Ele tem que dar com muita seriedade. Isso é importantíssimo. Isso vai fortalecer, inclusive, as suas faculdades radiantes. E agora as recomendações para todos vocês que a partir de agora irão tomar essas energias ali na câmara de passes. A energia dos passes. Vejamos, meus irmãos, recomendações a todos que recebem os passes. Primeiramente, ter confiança e fé. Você precisa ter confiança, ter fé. Esquecer os males e as ofensas. Gente, o perdão. O que foi que Jesus disse? A frase linda dele. Reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás a caminho com ele. A caminho com ele é aqui, nesta vida. Então, procura se reconciliar, procura perdoar. E muitas vezes o inimigo não está mais nem se lembrando de você. E também, em muitos casos, às vezes a mágoa não tem nem razão de ser. É por conta de uma coisa tão pequena e que naquele dia o inimigo estava tão mal, estava num dia tão horrível, por isso que fez aquilo ali. Então, vamos dar também descontos, um desconto para o inimigo. E assim você vai perdoando. Jesus foi o único que chegou aqui, que desceu ao planeta e recomendou que perdoássemos os inimigos e que amássemos. Disse mais essa, que amássemos os inimigos. Então, perdoe sempre. Fugir ao desânimo destrutivo e usar a simpatia para com todos. A pessoa que vai tomar o passe deve levantar o ânimo, procurar ser simpática, feliz, procurar levantar a cabeça. Eu vou tomar um passe, agora eu vou sair melhor do que eu vim. E sair realmente naquela leveza. Porque depois que você toma um passe, você recebeu essa energia revigoradora, você só tem a agradecer a Deus e aos médios, a Deus e a casa espírita que faz isso por você. Então seja feliz, simpático com todos, procure sair, não precisa sair saltitante, né, meus irmãos, mas feliz, alegre, satisfeito com o tratamento que está fazendo, ou porventura se não está nem fazendo tratamento, mas veio aqui à casa tomar um passe. Olha o que foi que Emmanuel disse sobre isso. Se pretendes guardar as vantagens do passe, purifica o sentimento. Olha que lindo. Purifica o teu sentimento e teu raciocínio, o coração e o cérebro. Não abuse, sobretudo, daqueles que te auxiliam. E, acima de tudo, meus irmãos, procurar ter fé. A fé é importantíssima. Vocês procurarem sempre usar a fé para tudo isso, para que vocês sejam assistidos e realmente curados de males que vocês estejam sofrendo, desequilíbrios pelo menos. Porque Jesus sempre dizia, quando ele curava alguém, quando ele curou Bartimeu, o cego, Bartimeu ali nas portas de Jericó, na Terra Santa, e outros mais que ele curou, o que era que Jesus dizia? Vai, a tua fé te curou. Então, o principal nos passes, de quem recebe os passes, é a fé, é ter fé. Que nós, os passistas também, quando estão aplicando, têm fé, mas principalmente quem está recebendo essas energias benéficas e revigoradoras. E muito obrigada, meus irmãos, pela atenção e pela paciência de vocês ao nos ouvir. Boa tarde para todos e que voltemos aos nossos lares na santa paz de Deus.